Nós temos aqui uma foto de uma montanha. Nessa montanha mora uma pessoa. Essa senhora que mora nessa montanha era membro da minha igreja. E assim, quando fui pastor, há 20 anos atrás, nessa região aí, em Juiz de Fora, eu visitava essa senhora. Próxima foto, você tem aí outra parte da montanha, não sei se dá para ver muito bem aí. Ali no interior de Minas Gerais. Eu pegava um ônibus que viajava 1 hora e tanto, quase 2 horas, de Juiz de Fora até Bom Jardim de Minas. Em Bom Jardim de Minas, eu tomava um trem, quando tinha ainda o trem, e aí andava mais 1 hora, mais ou menos assim, até chegar em Passavinte, grande capital Passavinte, divisa de Minas com o Rio de Janeiro. E ali em Passavinte eu descia e andava a pé mais ou menos 1 hora, até chegar na casa de uma senhora, morava sozinha, com seus 75, 76 anos de idade, 76 anos de idade, e ali eu visitava essa senhora a cada 3 meses. Morava a 50 quilômetros da igreja mais próxima. E ela foi batizada em outubro de 1969. E desde o seu batismo, ela, como é muito longe da igreja, a estrada é muito ruim, na verdade ela nunca foi à igreja do 27º dia. Mas fiel a Deus ali. E quando eu visitava ela, era muito interessante. O nome dela é Maria de Souza Guerra. E a gente chamava Maria Guerra, Maria Guerra. Quando eu visitava, ela logo assim abria a porta, sorria e mostrava então os seus 3 dentes, né? 2 em cima e 1 embaixo. Não, acho que é 2 embaixo. Bom, é 3 dentes. O pastor chegou, o pastor chegou. E aí então a gente estudava a Bíblia, fazia o culto, fazia a Santa Ceia e o lava-pés, a Santa Ceia. E então ela ficava muito animada. E ela sabia, pastor, daqui a 3 meses o senhor está de volta. Exatamente. Depois estava de volta a cada 3 meses. Para mim era uma inspiração visitar essa senhora. Era uma inspiração, porque ela era um exemplo de fidelidade a Deus. Fidelidade. Estava lá sozinha, numa casinha. Dá para mostrar a foto da casa aí? Aí a casa. Uma casa de barro aí, né? Próxima foto tem uma outra visão aí da casa, né? Nessa casa, para ela demonstrar sua fidelidade, ela escrevia nas paredes, ela escrevia versos da Bíblia. Então, ela falava assim, pastor, se alguém passar por aqui, porque quase ninguém passa naquela estradinha lá, quase ninguém passa. Mas se alguém passar e eu não estiver, vai saber que aqui mora uma filha de Deus fiel. Estava lá escrito o verso da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc, etc. 20 anos depois, eu quis voltar nessa casa para tirar uma foto e saber se ainda ela estava viva ou não. E qual não foi a olha aqui, ó, na porta ali, qual não foi a surpresa? Eles fizeram um puxadinho na porta, aliás, na casa, e na porta ela agora não escreve mais versos da Bíblia. O que ela cola ali? Folhetos da igreja. Para que alguém saiba de que lado eu estou. Qualquer um que passar por aqui saiba de que lado eu estou. E se eu estiver lá na roça, então que fica sabendo que leia aqui e aprenda um pouquinho da palavra de Deus. Dá para voltar um pouquinho o slide, por favor? Veja ali a fechadura, como é que é a fechadura? Fechadura moderna, feita com saquinho de supermercado enrolado, né? Próxima foto. Mais uma. Aí está. Maria de Souza Guerra, 97 anos de idade. Que experiência para mim, de poder voltar a encontrar essa irmã ali. E quando batemos na porta e ela abriu, comecei a conversar um pouquinho. O que eu temia, que sempre acontece, porque ninguém consegue falar meu nome, né? Quando minha mãe e meu pai deram esse nome para mim, pensaram, vamos dar um nome que ninguém consiga dizer. Então vamos inventar um aqui. E aí ela olhou assim, pastor e tal, pastor ou Dolci? Falei, brincadeira. Uma senhora com 97 anos lembrar de um nome feio desse? 97 anos, está ali agora, antes ela até corria, antes ela até fazia os seus movimentos com mais rapidez, agora ela usa um bambu assim como um apoio moral para ela, né? Próxima foto, você tem ali ela que já está evangelizando também uma vizinha que mora a 1 quilômetro de distância. Ela mora sozinha lá, sozinha. Ela teve uma experiência do seu batismo junto com o seu irmão. Os dois foram batizados, mas seu irmão era totalmente contra. Ele não queria saber nada da palavra de Deus. Próxima foto. Temos aí uma coisa que eu tinha muito interesse de ver. Ela foi convertida por causa de uma Bíblia que sua mãe comprou por 1 metro de fumo enrolado. Custou 1 metro de fumo enrolado. E quando eu era pastor lá, 20 anos atrás, eu visitei e disse, irmã, eu quero essa Bíblia de presente para mim. A senhora dá essa Bíblia para mim? E eu dou uma Bíblia novinha para a senhora. E ela disse, essa Bíblia aqui, nem por 1 quilo de ouro.
essa Bíblia aqui foi inspiração na minha vida quando eu estava doente. Quantas vezes eu doente aqui abro a palavra de Deus e ela me dá força, conforto e me dá cura. Foi aqui que eu conheci o Evangelho, foi aqui que todos os dias eu leio a palavra de Deus. É nesse livro aqui. E uma vez eu fiquei doente, disse ela. Eu fiquei doente, isso quando, 20 anos atrás, quando eu visitava. E ela então disse, eu fiquei muito mal, e eu não conseguia me levantar. Então eu fiquei deitada na cozinha aqui, deitada, esperando a morte. Quase ninguém passa por aqui. Quando algum vizinho descobrir que eu estou aqui doente, talvez já seja tarde demais. Ela não se lembra se ela ficou ali 1 dia, 2 ou 3 dias, ela não se lembra. Ela só se lembrava que tinha angu numa panelinha, e ela então com muito esforço pegava um pouquinho de angu para comer e ficava ali. Eu não conseguia levantar, mas do lado estava a Bíblia. E ela disse, eu mesmo deitada, virava esse livro aqui e começava a ler as palavras de Deus, disse, quem sabe, Senhor, hoje é o último dia que eu vou ler a Tua palavra. Talvez seja o último dia. Comi um pouquinho de angu e li a palavra. Deus me renovou as forças e eu consegui me levantar. E pela graça de Deus estou saudável novamente, dizia ela. E aí então eu perguntei, irmã Maria, agora com 97 anos de idade, eu quero saber onde está aquela Bíblia que custou 1 metro de fumo enrolado. E então ela disse, pastor, dei de presente para alguém. Eu queria tirar foto com ela, queria filmar para mostrar para alguém. Eu dei de presente para alguém, eu precisava muito da Bíblia e tudo, e eu pensei, vou dar a Bíblia. Mas o senhor se lembra que o senhor não conseguiu a minha Bíblia, mas o senhor me deu uma Bíblia novinha? Está aqui a Bíblia novinha. Olha a Bíblia novinha, dá para ver que está toda arrebentada também. Ela é uma destruidora de Bíblias. E ela disse, pastor, você me perdoa que a Bíblia estava novinha e está desse jeito. Vocês acham que eu fiquei triste? Ela lê a Bíblia todos os dias. Eu peguei a Bíblia e disse, pastor, me perdoa porque eu queimei sua Bíblia. Queimou a Bíblia? Como assim? Está lá no livro de Salmos, tem umas 2, 3 folhas queimadas, porque ela lê à noite, à luz de lamparina de querosene, e um dia derramou querosene e começou a pegar fogo na Bíblia, e eu consegui apagar. No final da Bíblia está escrito assim, ganhei essa Bíblia no dia tal, de 1900 e não sei o que e tal, agora, diz lá, comecei a ler em agosto, terminei a ler em fevereiro. Comecei a ler em fevereiro, terminei de ler em junho. Comecei a ler em junho, terminei de ler em janeiro. E assim ela lê a Bíblia quase que 2 vezes por ano. 97 anos de idade. Ela lê no horário que você pode ler. Ela lê à noite, à luz de lamparina de querosene. Ela está lendo a palavra de Deus. Ela não consegue ficar um dia sem ler a palavra de Deus, sem estudar a lição e sem cantar os hinos da igreja. Vamos ver uma experiência dela. Vê se consegue colocar aí. Próximo. Temos um filmezinho, pode levantar o som, por favor? Meu irmão, não sei quantos anos ele tinha também, não. Ele era mais novo que a senhora? Era mais velho, Ele era mais anos. 8 anos mais velho. Também batizou, graças a Deus. Então, mas eu quero que a senhora me conte a história, como é que foi aquele estudo bíblico, que a senhora recebia o estudo bíblico, mas seu irmão não queria estudar a Bíblia, né? Ele não sabia ler, também ele foi na escola, mas ele não aprendeu nada. Ele não sabia, ele gostava de correr, aprender. Uhum. Ele não queria que eu fosse batizada. Não queria, né? Não queria, mas eu falei para ele que se ele largasse de beber a cachaça, que eu pedia para ele largar e ele não largava, eu não ia ser batizada, mas como ele não largou, também não importava com ele. Se ele quisesse que eu voltasse para casa, eu voltasse, se não quisesse, eu ficava por lá. Ah, sim, sim. Briguemos a semana inteira, mas eu fui batizar, sim. Uhum. No sábado eu fui. E a senhora levantou cedo, preparou a roupa para ir batizar, né? A roupa eu já tinha preparada. É. Aí eu preparei, a irmã Nemi falou para mim que arrumasse um parinho de roupa para ele ir também. Aí eu arrumei e botei no embornar. No embornar, sem ele saber. Se ele quisesse ir, que eu levasse a roupa dele, eu botei no embornar um parinho de roupa dele. Aí ele falou que não deixava eu ir sozinha. Foi comigo, chegou lá, o pastor Otávio saiu com ele para a horta. Quando foi daqui um bocado, chegou com ele já tirando o nome dele para batizar também. Ah, é? Aí ele batizou com cachimbo, fumo, tudo no bolso. No bolso. É. Mas então, ele já tinha estudado a Bíblia, né? Quer dizer, ele escutava, mas ele não participava do estudo, mas né? ele não queria. Não queria, né? Não queria por mais da cachaça. Sim, sim. Mas ele largou, nunca mais bebeu, não.
Ali no batismo, quando ele batizou, molhou o fumo no bolso dele, né? Molhou. É. Nós tudo molhado desde por fora. E a senhora se lembra o que ele Pode disse passar quando pra ele terminou frente? de ser batizado? É claro que isso não é a regra, né? Não é a regra. Mas impressionante que ele a semana inteira ele foi contra o batismo. Quando ele recebia o estudo bíblico, ele não assistiu estudo nenhum. E ele não recebia ninguém, falava, não quero que estude a Bíblia, não quero que estude a Bíblia, etc, etc. Ficava escondido no quarto. E então, quando o pastor conversou com ele, ele disse, escuta, então você quer batizar? Não, eu quero batizar. Já que a minha irmã vai batizar hoje, eu tomo a decisão e vou batizar. Ele tomou a decisão em 1 segundo. 1 segundo ele tomou a decisão. E aí o pastor disse, muito bem, vamos fazer o estudo bíblico completo e aí então nós vamos batizar. Ele disse, não precisa fazer estudo bíblico. Por que não precisa? Porque eu já sei tudo. Pergunto sobre o voto de Jesus, pergunto sobre a lei de Deus, pergunto sobre os mandamentos, pergunta sobre a graça, pergunta sobre o céu, pergunta sobre os sinais da volta. Eu escutava tudo escondido lá no quarto. Então eu já sei tudo. E o pastor não teve outra situação. Quando ele foi batizado, colocou a mão no bolso atrás, tirou o fumo molhado e jogou nas águas daquele riachozinho e disse assim, a partir de hoje, meus irmãos, eu tenho uma família, minha família, agora vocês são minha família. Meus irmãos, a partir de hoje, nunca mais vou fumar, nunca mais vou beber, eu sou do Senhor Jesus. E foi fiel até a sua morte. Mais uns 15 anos, mais ou menos, que ele viveu. Foi fiel até a morte. Agora fica Maria de Souza Guerra sozinha. Antes ela era o irmão, agora ela sozinha ali naquela casa. Ela estuda a lição e ela separa o seu dízimo e a sua oferta. Não sei se na próxima foto dá para mostrar aí. Está aí o seu dízimo, a sua oferta, onde ela guarda os seus 3 meses, quando vem um irmão visitar ela lá. Porque ela só foi uma vez na igreja adventista. Só uma vez. Continua a próxima foto. Está ali ela com o seu material esperando. Só que ela foi assaltada. Alguém entrou na casa dela, enquanto ela tinha ido para a cidade para comprar sal e alguma outra coisinha. E ela foi assaltada, e ela disse com lágrimas nos olhos, pastor Dolci, fui assaltado, quando cheguei em casa eu vi que eles tinham roubado o dinheiro guardado do dízimo e da oferta. Tinham guardado. E eu ajoelhei a Deus e pedi a Deus misericórdia e força, e então consegui economizar para depois repor esse dinheiro que o ladrão levou. Fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus. Está lá sozinha, mas está fiel a Deus. Não seria um exemplo para você e para mim de alguém que permanece fiel a Deus? Permanece fiel. Ela está lá e ela faz o seu culto, estuda a sua lição, sozinha, o sábado de manhã, enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, numa das maiores igrejas da América do Sul, quem sabe a maior da América do Sul, estamos todos juntos aqui num ambiente gostoso, ouvindo música de qualidade, um som maravilhoso, projeção, etc. Está tudo muito bom aqui. Ela, nesse horário, está lá sozinha naquela casa, sentada numa cadeirinha, lendo a sua Bíblia, estudando sua lição, mais uma vez, e cantando. Dá até para quase ouvir a voz dela. E eu falei com ela, mas Maria, canta uma música do Inário para nós. E ela disse, pastor, escolhe qualquer uma. Eu falei, mas qualquer uma? Qualquer uma, eu sei todas. Como que uma senhora que nunca foi na igreja adventista só um dia, sabe todos os hinos do Inário? Como sabe? Eu sabia. Só que os outros pastores estavam comigo e não sabiam. Porque cada vez que eu ia visitar, ela dizia assim, pastor, eu já aprendi mais um novo hino. Então ela abria o inário e cantava o hino com uma melodia que ela tinha inventado. Ela tem melodia para todos os hinos. É uma tremenda de uma compositora, né? Então escolhe um hino, pastor. E eu então abri ali mais ou menos e tal, e escolhi um hino. Vamos ver o próximo aí. Esse hino aí, você conhece? Vou pedir que, onde é que está o Jader, pudesse tocar esse hino para a gente, por favor. Esse é o hino do Inário 262, se não me engano. 262. Para quem não está muito lembrado, vamos cantar um pouquinho, pelo menos a primeira estrofe e o coro desse hino. O que diz isso aí? O que diz essa letra? Ela fala que você e eu precisamos permanecer. Está firme, está bem segura a tua fé? Como está a tua fé? Vamos cantar? Bem segura está a tua fé, irmão, mesmo quando em tempos de aflição, há de a nau ficar firme a navegar, ou sem leme a esmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará,
Cristo em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Vamos ouvir uma versão do concorrente de Jader. Coloca o próximo. Está tua fé, irmão, mesmo quando em tempo de aflição, a de ficar firme a navegar, ou sem bem mesmo flutuar. Sim, minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiado em Cristo, em seu amor, hei de triunfar sobre o tentador. Muito bem, eu pergunto a você, depois de ouvir essa melodia, Deus aceita esse louvor? Deus está aceitando o culto que ela está oferecendo a Deus agora, lá sozinha? Deus está aceitando? Ela dizia para mim há 20 anos atrás: pastor, será que quando Jesus voltar, Ele vai se lembrar de mim aqui? Será que os anjos não vão esquecer de me buscar aqui? Eu estou sozinho aqui, 50 quilômetros longe da igreja mais próxima. Será que... E eu dizia para ela assim: é claro, irmã, a palavra de Deus é segura. E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não vai abandonar nenhum dos seus filhos. E Ele vai mandar os anjos para buscar a senhora aqui. Dessa vez agora, em setembro, eu perguntei para ela a mesma coisa. E aí, a senhora acha que os anjos vão esquecer a senhora aqui? Não, pastor, eu tenho a plena certeza que eles vão me buscar aqui. Tenho plena certeza. E eu vou encontrar com todos os meus irmãos fiéis da terra. Todos os meus irmãos. Assim que nós despedimos, entramos no carro, e aí então eu tive que voltar de novo. E voltei sozinho, e fui conversar com ela, irmã Maria. Porque ela disse assim para o irmão que a visita: irmão, então, como é que é? Ele disse: pois é, daqui a 3 meses eu venho de novo para estudar a lição com a senhora e fazer o culto com a senhora. É, mais 3 meses que eu vou ficar esperando aqui. Fui lá conversar com ela e disse: irmã Maria, a senhora está firme no Senhor Jesus. Ela firme, mas eu peço que o Senhor Jesus perdoe os meus pecados. Como é que uma senhora de 97 anos, eu pensei, que pecado, que coisa, está quase no céu já, né? Quase no céu. Mas eu preciso ser purificada pelo Senhor, eu quero que Ele me dê força, eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Ele me leve para o reino celestial. E então eu disse para ela o verso que não podia ser diferente, Apocalipse 2:10, que é o verso que ela mais gosta. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu pergunto a você nessa manhã, se a história de Maria Guerra, que é uma cristã que está vivendo nos nossos dias, nos seus dezenas de anos de fidelidade, de permanecer em Jesus, se essa história toca você, toca o seu coração, eu perguntaria para você agora: quantos de nós queremos fazer um propósito com Deus de permanecermos fiéis, mesmo se as peças não se encaixam, mesmo se a tragédia abate a sua vida, mesmo se a notícia estraga a sua alegria por algum momento? Quantos de nós queremos ter esse propósito firme com Deus? Dizer: Senhor, eu também quero permanecer, quero ter a minha fé bem segura em Jesus. Eu quero ser assim como Maria Guerra, eu quero ser assim como o apóstolo Paulo, eu quero ser assim como os discípulos fiéis que pregavam o Evangelho. Eu quero ser também fiel como aquele pessoal da igreja de Esmirna, que foi a igreja mais perseguida, do ano 100 ao 313, eles perseguidos lá. Eu quero ser fiel como Blandina, que foi uma das irmãs da igreja lá de Esmirna, fiel a Deus, com seus 7 filhos, veio a perseguição, foi à morte, mas não desistiu, foi perseguida, foi sofrida, muito sofrida nos seus últimos momentos, mas fiel a Deus. E ela dizia: lembre-se, ser fiel a Deus, ser fiel, seja fiel, até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E ela falava isso para os outros irmãos da igreja: vamos ser fiéis, vamos ser fiéis. Aquela irmã Blandina, pequenininha, baixinha assim, quem sabe alguns diziam: ela não vai aguentar a perseguição, ela não vai aguentar o sofrimento, o tormento. Ela foi colocada para sentar num assento de ferro quente, e ela dizia: não desisto do meu Jesus. Ela foi colocada num saco, e os touros bravios chifravam aquele saco, e ela foi toda machucada e com os ossos quebrados, e ela continuava dizendo: não desisto do meu Jesus.
Então, finalmente, como ela não parava de falar de Jesus, ela então foi degolada. Fiel a Deus, fiel a Deus. Mas você não está sofrendo tanto como ela. Mas às vezes troca o Senhor Jesus por coisas pequenas. Troca Jesus por uma tentação qualquer aí. Troca Jesus por um prazer momentâneo. Troca Jesus por coisas que não têm valor. Mas na verdade acha que vai ser lucro, acha que vai ser legal, acha que vai ser uma experiência boa, eu vou experimentar, etc. Quantos de nós nessa manhã queremos dizer ao Senhor Jesus: eu, custe o que custar, pelo poder do Espírito Santo de Deus, quero permanecer fiel? Levante a sua mão.